Amados e amadas, João Batista é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o caminho do Senhor, nos diz Mateus capítulo 11, o versículo 10. Amados e amadas, o Natal se aproxima. Nós já estamos no terceiro domingo de Advento. Antes que Jesus iniciasse a sua missão, surgiu um homem, e ele tinha por nome João Batista, que teve a tarefa de anunciar a chegada do Messias. Ele teve a missão de preparar o caminho para Jesus, chamando as pessoas ao arrependimento. E Advento, queridos, é um tempo especial que Deus nos concede para prepararmos o nosso coração para recebermos a Jesus. É hora, então, de deixar tudo aquilo que atrapalha a nossa vida de fé de lado. É hora de nos colocarmos diante de Deus com a mesma humildade que João Batista o fez. Amém. Nós queremos ter uma palavra de oração. Convido o PPHM Daniel para estar orando conosco. Senhor Deus, te damos graças por este dia. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado conosco e porque a tua palavra sempre nos traz algo novo para a nossa vida. Pedimos que no dia de hoje abençoe as palavras que sairão da boca do pastor e que elas tragam para nós uma mudança de vida, arrependimento e uma vontade de te buscar no nosso dia a dia. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Louvemos a Deus com o hino 358 do livro de Canto. Advento é tempo de preparação. Advento é tempo de preparação, de abrir caminhos para o Deus criança, para estar disposto a ajudar um irmão, para uma irmã encher de esperança. Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos e acertar estradas. É tempo certo para pedir perdão e perdoar seguindo de mãos dadas. Advento é tempo de transformação, mudar caminhos para um mundo novo. É ver que o amor de Deus é doação, que a novidade é para todo o povo. Advento é tempo de decoração, florir caminhos, aplainar colinas, encher de amor e luz o coração, para espalhar nas noites natalinas. Advento é tempo de preparação, de abrir caminhos para um Deus criança, de estar disposto a ajudar um irmão e a uma irmã encher de esperança. Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos e acertar estradas. É tempo certo para pedir perdão e perdoar seguindo de mãos dadas. Advento é tempo de transformação, mudar caminhos para um mundo novo. É ver que o amor de Deus é doação, que a novidade é para todo o povo. Advento é tempo de decoração, florir caminhos, aplainar colinas, encher de amor e luz o coração, para espalhar nas noites natalinas.
nós celebramos este culto em nome do Trino Deus, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com o hino Cristo, nome precioso, queremos nos preparar para ouvirmos a palavra do Senhor. Amado, amada do Senhor, neste terceiro domingo de Advento, a palavra de Deus nos chama a testemunharmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. O objetivo de todo testemunho cristão é que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, como nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, o capítulo 2. Mas a pergunta que eu fiz para mim mesmo é: o que é testemunhar? Testemunhar, queridos, não é apenas fazer um comentário sobre alguém. Porque falar de outra pessoa, até os fofoqueiros o fazem, e fazem muito bem. Mas testemunhar é algo diferente. Testemunhar é, acima de tudo, comprometer-se e ser fiel com a verdade. Aquilo que se diz sobre alguém precisa ter fundamento. Aquele que testemunha, ele precisa, queridos, estar convicto e precisa ter conhecimento daquilo que diz. Infelizmente, no dia a dia, o testemunho dos acontecimentos nem sempre está alicerçado na verdade. Por exemplo, quantos fake news foram compartilhados só este ano em relação ao Covid-19? Você tem ideia? Alguns anos atrás, acidentalmente eu presenciei a conversa entre um advogado e o seu cliente. E este perguntou: o que é mesmo que eu devo dizer no meu testemunho? E eu fiquei pensando, se é um testemunho que ele vai dar, bastava dizer a verdade, não é mesmo? Não era necessário ensaio algum. Mas uma falsa testemunha só consegue sustentar o que fala através de mentiras. Quando desmascarada, perde totalmente o seu crédito. Um falso testemunho, queridos, prejudica a pessoa certa e beneficia aquele ou aquela que está errado. O próprio Deus nos deixou um mandamento que nos exorta em relação ao falso testemunho. É o 8º mandamento. Você que está me ouvindo,
Você ainda lembra o que diz o 8º mandamento? Ainda lembra do teu tempo de ensino confirmatório, quando teve que memorizar os mandamentos? Pois é bom fazer um exercício de memória de vez em quando. O 8º mandamento, queridos, diz: não fale mentiras a respeito do teu próximo. E para entendermos o significado desse mandamento, Lutero pergunta no seu Catecismo Menor o que isto significa. E a resposta que ele mesmo dá lá no Catecismo é que nós devemos temer e amar a Deus e, por isso, não enganar o nosso próximo com falsidade, traí-lo, caluniá-lo ou fazer acusação falsa contra ele, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Sabe, queridos, quando eu olhei para essa explicação e quando eu olho para o nosso texto, eu percebo que o testemunho que João demonstrou ali, que João deu, mostra que ele era um homem que de fato temia a Deus, pois o testemunho que ele dá sobre Jesus Cristo é um testemunho que está fundamentado sobre a verdade, sobre a certeza de que Jesus é Senhor e Salvador, e Ele é um Senhor, um Salvador que veio a este mundo para buscar e para salvar aquele e aquela que estava perdido. João conhece a Jesus e sabe exatamente de quem e do que ele está falando. Por isso, ele não tem medo de falar, ele tem convicção daquilo que fala. Por isso mesmo, em meio às pressões, João não desiste de testemunhar para aqueles e aquelas, que estão lá buscando a verdade, mesmo que tem pessoas ali tentando confundir o povo com pregações estranhas. Acompanhe conosco agora a leitura do Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 9 e 19 a 28. Eu peço ao PPHM Daniel para ler o texto para nós. Passo a ler, então, texto de João, capítulo 1, dos versículos 6 a 9, e depois 19 a 28. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Os versículos 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: também não. Disseram-lhe: pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João:
eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Até aqui. Amados e amadas, na época de João Batista, existia uma enorme esperança pela vinda de um Salvador. No passado, os profetas já haviam anunciado que estava por vir um novo rei, né? E esse rei seria da linhagem de Davi, alguém enviado por Deus. E a expectativa pela vinda desse rei dava para o povo um novo ânimo, uma nova esperança para o povo. Mas havia também aqueles e aquelas que se aproveitavam da fé do povo para enganar as pessoas, que tentavam se passar pelo próprio Messias. Por um lado, havia a profecia, mas por outro lado, havia também os enganadores, e era preciso, pois, ficar atento para reconhecê-lo quando ele viesse. Mas havia mais algumas coisas. Havia também a esperança de que o profeta Elias voltaria antes do dia do juízo final. Isso está registrado lá em Malaquias. E o povo também aguardava pela vinda do grande profeta anunciado em Deuteronômio 18, um profeta que seria semelhante a Moisés, que viria para libertar o povo da escravidão e do jugo romano. Por isso, quando João Batista começa a fazer pregações, quando ele começa a chamar as pessoas ao arrependimento, quando ele ainda por cima começa a batizar as pessoas, surge a pergunta: por acaso você era aquele que nós estávamos aguardando, ou nós devemos aguardar algum outro? E os líderes religiosos do grupo dos fariseus enviaram emissários para perguntar a João: você é o profeta que nós estamos esperando? Até mesmo os responsáveis pelo templo queriam saber, queridos, quem é João? Isso mesmo. E foi por isso que mandaram algumas pessoas até ele. E a pergunta que elas fizeram é: quem és tu? És tu Elias? Declara-nos quem és, para que podemos responder para aqueles que nos enviaram. E a resposta de João foi: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sabe, queridos, essa resposta que ele dá deixa claro que João tinha clareza da sua missão. Ele não estava buscando fama para si próprio, mas ele estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. E esta firmeza de João Batista em não se desviar do seu propósito levou Jesus a falar palavras de elogio a seu respeito. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 7, lá ele diz assim: ele não é um caniço agitado pelo vento. Interessante, né? Ele não era, em outras palavras, como um bambu verde que se dobra diante de qualquer ventinho. Ele não se deixava levar pelos falsos ensinamentos, pelas falsas doutrinas. João sabia o que ele estava dizendo. Ele é honesto, ele é sincero consigo mesmo. Quando lhe perguntaram quem ele é,
ele logo declarou: eu não sou Elias, eu também não sou algum dos profetas, e muito menos eu sou o Messias. João vai ainda mais longe, e ele diz: eu sequer sou digno de desamarrar a correia das sandálias do verdadeiro Messias que está por vir. João Batista faz questão de deixar bem claro quem ele é. E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Com essas palavras, João se diz porta-voz de Deus, do Deus que vem abrir o caminho no deserto, desse Deus que traz a salvação, do Deus que envia o seu Filho Jesus Cristo como luz que vem para iluminar o nosso caminho e nos conduzir à salvação, à vida eterna. João Batista mostra que ele não trabalha para si mesmo, mas para Jesus. Ele tem por objetivo conduzir as pessoas para o Salvador. E essa atitude, amados, de João Batista nos ensina muito, porque nós estamos vivendo numa época em que predomina a vaidade, predomina a busca pela fama. A pergunta que nós temos que nos fazer é: quem nós somos verdadeiramente? Esta é uma pergunta que merece uma atenção. Muitas vezes, amados, nós somos tentados a querer ser mais do que de fato somos. E às vezes até em nossa vida comunitária, nós queremos aparecer mais do que o próprio Senhor. Muito mais que levar Cristo aos irmãos, nós somos tentados a exaltar a nós mesmos, a nossa imagem, as nossas ideias, as nossas convicções. Mas aí está João Batista, nesse advento, a nos admoestar de que devemos ser o que de fato nós somos, nada mais e nada menos. Devemos ser testemunhas de Jesus Cristo, nem mais nem menos do que isto. Testemunhar não é apenas convidar alguém para vir participar de uma programação aqui na nossa igreja, mas testemunhar, amados, é levar Cristo para as pessoas através da nossa vida e também através das nossas palavras. João conhecia muito bem a sua missão. Ele foi enviado à frente para preparar as pessoas para a chegada do Salvador. O povo de Israel foi animado durante séculos para este momento da graça. E agora, João tem a missão de preparar os corações através da mudança de atitude, para que o povo viesse a reconhecer e também acolher o Filho de Deus. Trata-se da arrumação da casa, da preparação das pessoas para uma digna acolhida ao Senhor e Salvador Jesus. Ele mesmo, como um homem coerente, depois do batismo de Jesus, lá no Jordão, ele aponta para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. E alguns dos seus discípulos serão os primeiros seguidores de Jesus Cristo, como nós vemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 35. O testemunho de João é um testemunho contundente. Eu não sou o Cristo. João não cai na tentação de se fazer passar pelo Salvador. Ele deixa bem claro que ele não é o Messias esperado. Ele não tinha palavras da vida eterna. Ele não era a solução para os problemas do povo. Ele não tinha o poder de libertar as pessoas dos seus pecados, nem de carregar a culpa da humanidade sobre ele. Só Jesus Cristo
poderia vir a fazer tudo isso e fez. Esse é o primeiro importante serviço que João presta, queridos, a todos nós. Ele nos preserva de procurar a salvação no lugar errado. João não é o Messias, ele não é o Cristo, assim como nenhuma instituição tem o poder de salvar as pessoas. Aliás, a função da igreja, a função de nós ministros e ministras do Evangelho é apontar para Cristo. Lutero nos lembra desta verdade quando afirma que ser cristão não é um já estar salvo, mas um vir a ser salvo. A igreja, queridos, não tem o poder de salvar ninguém, mas ela tem a tarefa de apontar para o Salvador. Ela ajuda as pessoas a se aproximarem de Cristo, a permanecerem no seu caminho. E esse testemunho se faz extremamente necessário em um mundo em que muitos se apresentam como salvadores, em que muitos querem salvar a si mesmo pelos seus próprios meios. Queridos, queridas, João nos deixa muito mais do que um exemplo de humildade. Ele anuncia a verdade. Ele mostra quem nós somos diante de Deus. Eu e você somos pecadores, totalmente dependentes da misericórdia divina. João reconhece que ele próprio não é a luz, mas ele testemunha a respeito da luz. A luz, queridos, é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele veio para nos iluminar e nós devemos, como João, sermos testemunhas desta luz divina. O serviço que os cristãos prestam uns aos outros e ao mundo consiste justamente em apontar, em meio às trevas do pecado, para o sol da manhã, Jesus Cristo. É Ele quem carrega as nossas culpas, é Ele quem nos liberta e é Ele quem nos salva. Assim como na história do Natal, a estrela mostrou o caminho de Cristo para os magos, assim como o anjo mostrou aos pastores de ovelhas o caminho rumo à manjedoura, assim como João Batista foi a voz, a testemunha que apontou para o Deus que se tornou carne, gente. Deus também chama a mim, a ti, a cada um de nós, pessoas fracas, imperfeitas, é verdade, para sermos testemunhas que apontam para Cristo, para sermos instrumentos de transformação deste mundo. Deus está te chamando para ir, para testemunhar. Não pense e nem diga, amado, amada, que você não é capaz. Apenas deixe que as pessoas vejam Cristo na tua vida, nas tuas palavras e nas tuas atitudes. E lembre sempre que Deus capacita a todo aquele e aquela que Ele chama. O exemplo de João nos desafia a permanecermos firmes no testemunho e corajosamente apontarmos sempre para o Cristo crucificado e ressurreto, pois somente nele está a nossa salvação. Seja nosso advento um tempo alegre, de espera, e também nos motive a sermos, queridos, uma luz que revela o caminho do Senhor para todas as pessoas à nossa volta, e a sermos testemunhas que revelam às pessoas o amor de Deus em palavras e ações, para que todos possam experimentar o seu amor e possam receber a salvação e a vida eterna. Amém.
Eu te convido para termos um momento de oração e convido o PPHM Daniel a estar orando conosco. Feche os seus olhos e abaixe a cabeça e oremos juntos. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque tu vieste a esse mundo para nos trazer a luz que precisamos. Senhor, obrigado porque também tu preparas pessoas para anunciar o teu evangelho. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, quando entra em nossa vida, sempre gera transformação. E assim, Senhor, nós queremos colocar essa palavra que o pastor trouxe agora diante de Ti, para que ela venha na nossa vida e nos desafie a sermos testemunhas como João foi, Senhor. Pai amado, temos vergonha às vezes de falar do Teu Evangelho. Perdão por isso, Pai, por negligenciarmos o chamado que temos de testemunhar de Ti as pessoas à nossa volta. Que o Teu Espírito Santo nos dê coragem, assim como deu também a João Batista, para que nós falemos de Ti, falemos do Teu amor e da Tua salvação. Senhor Deus, pedimos que Tu estejas conosco com o Teu Espírito Santo e que Tu vá à nossa frente, iluminando o caminho e preparando os corações para que a Tua palavra, dita por nosso intermédio, atinja o coração das pessoas e elas venham a Te conhecer, Pai. Que neste tempo de advento, Senhor, o Teu Espírito Santo amoleça o nosso coração para que também as palavras do Teu Evangelho venham a modificar a nossa vida. E, Senhor Deus, colocamos diante de Ti as nossas vidas, o nosso jeito, assim como nós somos, uns mais espontâneos, outros mais tímidos, Senhor, para que Tu nos molde conforme o Teu querer. Pai amado, nós também colocamos diante de Ti os nossos medos, em especial desta pandemia que já nos acompanha há praticamente 1 ano aqui no Brasil, Senhor. Que o inimigo não tire de nós a nossa coragem, não tire de nós a nossa fé, Pai. Senhor Deus, colocamos diante de Ti, então, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dúvidas e também a nossa falta de coragem. Que o Teu Espírito Santo transforme o nosso viver. Tudo mais que nós temos em nosso coração e não lembramos agora, colocamos na oração que Teu Filho nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados e amadas,
recebam a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e vos dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Vamos em paz, iluminados por aquele que venceu a escuridão, onde quer que estivermos, que a luz de Cristo brilhe através de nós. Amém. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará.